boa noite, muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live entrevista. Vamos já colocar aqui o nosso título da nossa live: Mercado Artístico no Brasil. Perfeito. E hoje temos um convidado muito importante, prestigioso. Quarta-feira, dia 26 de outubro, 21 horas, como sempre aqui, Sec Gonçalves no ar. Vou pedir para todos vocês sempre indicarem essa live, essas entrevistas. Se vocês tiverem algum amigo, ator, artista, dançarino, para eles poderem assistir e poder obter aqui essas dicas, essas histórias que sempre contamos, para compartilhar justamente para as pessoas que estão começando nesse mundo artístico. Acaba de entrar aqui o nosso amigo Paulo, daqui a pouquinho chamamos ele. Mas eu vou fazer uma pequena apresentação dele, que ele é o nosso convidado do dia. Porque Paulo é uma pessoa super especial para mim. Eu conheci ele há alguns meses, poderia dizer, alguns meses, em um trabalho aqui no Brasil. E eu gostei muito da energia dele, acho ele um artista super interessante, que tem um caminho já que ele recorreu para poder compartilhar muitas experiências, muitas dicas, e hoje por isso ele é o nosso convidado dessa noite. Mas antes vamos falar um pouco do Paulo. Paulo é ator, ele é apresentador, atualmente ele pode ser visto em algumas campanhas publicitárias, no cinema e na TV. Eu estive pesquisando um pouco a história dele e eu gostei muito de uma frase que eu achei no site dele, que disse assim: estar preparado é tudo, da grande peça teatral do Hamlet. Não vamos falar mais, eu vou chamar ele aqui para a gente começar a compartilhar essas experiências, essas dicas, e já Paulinho, que está ali no ar com nós, já vou te convidar para as pessoas poderem mandando aqui a sugestão, a invitação. Ei, olá, fala Sec, tudo bem? Como é que tá? Olá, meu amigo. Deixa eu ajeitar aqui que agora que você entrou mudou um pouco a configuração da nossa live, mas já estamos aí. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Sec. Eu agradeço muito pelo convite. É sempre um prazer estar conversando contigo. A gente se esbarrou agora há poucos dias, né? Acho que semana passada, É, retrasada. E vai ser um segundo trabalho juntos. Eu acho que é o segundo, né? Que a gente tinha é o trabalhado uma outra segundo, vez. exatamente, o segundo. E temos vários amigos em comum, né? Enfim, você com certeza já é uma pessoa que faz parte já do meu meio e sendo uma pessoa tão querida como você é, eu sempre desejo que a gente possa não só trabalhar juntos, mas ter um vínculo pessoal, com certeza. Exatamente, meu amigo. Muito obrigado pelas tuas palavras. Vamos cumprimentar aqui as pessoas que estão entrando. Boa noite, Paulo. O Sim, J.R. Mendes. Também entrou o sim, Jean Virtucci aqui, o meu amigo. Temos o Guilherme também, que acabou de entrar e sempre acompanha as nossas lives. Vamos aqui a cumprimentar um pouco as pessoas que estão entrando. sim, tá aí a E, meu Daiane, direto de querido, Santa como você Catarina. falou, a gente se encontrou há pouco tempo, né? No segundo trabalho que a gente vai fazer. Se o pessoal aqui percebe, a gente está sem barba os dois, né? Acho que só podemos falar isso, que os dois estamos sem barba, né? É verdade. Acho que não sei se a gente pode dar dicas do que vai rolar. Já tá, o projeto já tá meio na internet, assim, meio que Já, tá sendo, já. né, noticiado, né? Um projeto grande, bacana e a gente teve que tirar a barba. É, exatamente. Depois no final da nossa entrevista, se a gente decide, conta aí alguma coisa, não sei, mínima, do que a gente pode compartilhar para o nosso público. Boa, vamos manter o suspense. Legal, legal. De repente a gente pode Exato. falar qual é o streaming que tá promovendo esse projeto que a gente entrou. Vamos ver, vamos ver. Pode ser, é verdade. Gostei disso. Meu amigo, eu estou muito feliz que você está aqui com nós essa noite, porque, como eu te falei,
Eu acho você um artista super preparado, vejo você muito presente nas redes sociais, vejo você muito presente sempre nos trabalhos publicitários, sempre estou te vendo em alguma campanha no ar, tanto na TV como na internet, e isso fala muito do profissional que você é, né? Então, hoje o motivo desse convite justamente é para compartilhar um pouco essas tuas experiências no mercado hoje atual no Brasil, e também falar um pouco de como foi esse procedimento, né? Como foi esse caminho até hoje, até você poder viver da tua profissão, né? Se desafiar justamente a projetos novos, tanto em dramaturgia como em publicidades, no teatro também. Então, o motivo principal é esse. Eu só vou falar uma coisinha mais sobre a live. As pessoas que estiveram aqui, e se tiverem alguma pergunta que elas quiseram fazer especial, tanto para o Paulo, que é o nosso convidado de hoje, como para mim, sobre a conversa que a gente vai ter, podem escrever a pergunta. Aqui tem uma caixinha de perguntas, né? E no final da live a gente vai tentar responder essas perguntas que tenham aí para as pessoas. Estou vendo aqui, meu, o fã número 1 do Paulo, a Juliana Maria, beijo Paulo, o Cristiano, o melhor ator paulistano que conheço do Brasil, sou um fã carioca. Cristiano Nogueira, um abraço, obrigado por estar aqui com a gente. É muito bom, né? O nosso meio profissional é isso, né? Só gente querida, né? Nossa, eu me sinto... Tem uns amigos aí, né, que estão presentes para você. Sim, eu me sinto muito sortudo nesse sentido, assim. Bom, para a nossa profissão, o vínculo com outras pessoas é uma parte importante do trabalho, né? Ter essa conexão, e isso para mim me deixa muito feliz. Aí você acaba, qualquer job, pelo menos para mim, assim, eu sou muito de fazer conexão fácil, conversar com todo mundo, então eu vou fazer qualquer job diferente, seja cinema, teatro, qualquer coisa, aí eu faço amizade. E aí tem amigos que a gente vai carregando, né? E, poxa, enfim, fico sempre muito feliz, grato, né? Isso Por fala poder ter essa. muito, isso fala muito da tua energia, né? Da tua energia humana que você tem, que você transmite. Realmente é muito bom, é muito bom. Paulo, vamos começar? Gostaria que me conte muito como começou esse interesse pelo teatro, né? Esse interesse, acredito que de adolescente, de jovem, né? Como começou isso, essa tua carreira artística? Legal. Bom, eu sempre fui muito comunicativo, mas nunca tive muita vocação, a princípio, a minha leitura, assim, hoje um pouco mais maduro, para nunca fui também muito encaminhado para o mundo das artes, né? A minha família é uma família de funcionários públicos, então eu cresci nesse meio. Todos os meus parentes próximos, o meu círculo próximo, todas as pessoas são funcionários públicos. Meus pais, Uau. irmão, primos, tios, avós, todo mundo. Então, é aquela coisa, a gente acaba repetindo um pouco daquilo que a nossa família é, mesmo a gente não querendo. Que era o meu caso. Eu não queria, eu sempre... A gente, quando é adolescente, a gente sabe que todo mundo já passou por essa fase, sabe que a gente quer, enfim, fazer um mundo novo pra gente e tudo mais, deixar a nossa marca, mas a gente acaba caindo muito nesse lugar, né? Mas eu sou muito grato pelo fato de ter vindo de uma família que me encaminhou para esse sentido, e eu tive uma base muito importante, que a princípio era uma necessidade familiar, principalmente da minha mãe, de ter uma segurança financeira e uma estabilidade. E que hoje, né, na profissão de artista, a gente sabe que isso é totalmente o contrário e o reverso, né? E hoje eu sinto que eu sou, assim, eu estou no momento mais feliz da minha vida, totalmente encontrado, e apesar de viver nesse mar de insegurança que é a nossa profissão, eu me sinto mais saudável, mais feliz, com mais abundância financeira, apesar de não ter, digamos assim, um fluxo financeiro como eu já tive no passado, mas de volume, né, digamos assim, o volume financeiro, mas o fluxo é muito mais fácil, fluido, o dinheiro vem Uhum. dá a impressão assim, eu penso, falo, poxa, podia fazer alguma coisa hoje, mas eu não estou com dinheiro, recebo uma grana, recebo um Pix.
É muito interessante isso quando a gente está dentro de uma coisa que é a nossa vocação, né? Eu estou fazendo esse preâmbulo porque diz muito da minha história, porque eu saí um pouco do caminho do mundo das artes em algum momento, né? Então eu fui me descobrir quando eu estava prestando vestibular, bem molecão, por volta de uns 19, 20 anos. Eu já era funcionário público, então a minha mãe sempre me obrigou e eu agradeço, a estudar muito, né? Eu e meu irmão, a gente com 16, 17 anos, já estava pensando em vestibular e concurso público. Então a gente sempre foi muito nerd, assim. E eu passei em vários concursos públicos, já trabalhei em governo do estado, no governo do estado de São Paulo, já trabalhei em empresa pública, trabalhei em prefeitura. Então tudo que é coisa pública eu conheço e tenho essa experiência. E em algum momento, quando eu estava fazendo cursinho, quando eu saí do colégio, eu ali na região ali da Liberdade, né, eu fazia um cursinho que é chamado Anglo, que é bem conhecido em São Paulo, bem tradicional, na região da Liberdade, ali na Tamandaré. Muita gente deve conhecer. E lá perto Entendi. tem o Centro Cultural São Paulo, que é uma das Isso. Mas um dos muito principais sucesso locais, mesmo. né, de É, arte de São Paulo. É sucesso maravilhoso e tudo. maravilhoso. Eu ia lá, assim como vários estudantes, para poder estudar, fazer as tarefas do cursinho e tudo mais. E numa dessas ocasiões, eu vi uma galera fazendo um teatro vocacional, da importância do teatro vocacional, né? Muitos deles tinham exigência, e essa é uma grande crítica que eu vejo também, tanto para primeiro emprego, quanto para até para uma coisa como essa, assim, de um experimento, uma habilidade para um jovem, né? E muitos desses cursos que tinham lá, teatro, né? Mas precisa já ter feito algo. Eu falo, pô, eu nunca fiz nada, como é que eu vou começar, né? E aí tinha um curso lá em específico que não exigia nada. E eu tive uma sorte que tinha gente de todo tipo, de todas as idades, era um grupo bem heterogêneo e foi onde eu comecei. E devia ter por volta de 19, 20 anos, e quando numa dessas ocasiões, entre estudar e passar por ali pelo Centro Cultural São Paulo, quando eu pisei a primeira vez no palco, falaram, ó, você entendeu como é? Alongamento, aquela coisa, primeiras aulas. Sobe lá no palco e faz uma cena. Eu lembro até hoje que aquilo para mim bateu tão forte que eu sabia, naquele momento, com 20 e poucos anos, nunca tendo feito nada de teatro, ido Aham. assistir poucas peças, não era um grande... uma pessoa que gostava tanto de cinema assim, eu sabia que aquilo era para mim. Primeira vez que eu pisei Uau. no palco, foi mágico. Eu falei, cara, é isso que eu gosto. Eu sou leonino, tenho um pouco disso, eu sou um pouco exibido, essas coisas, né? Então, quando você tá com a luz na cara, todo mundo te olhando, e você tendo a liberdade de fazer aquilo que você estuda, cara, para mim foi a melhor sensação da minha vida. E aí eu É o sabia que, de alguma famoso, forma, é, eu queria aquilo. é o famoso chamado do teatro, né? Da profissão, não tem como. Ela te escolhe. Sim, sim. E aí eu tinha que dar essa notícia difícil para minha família, que é uma família de advogados, e que queriam que eu prestasse, estudasse direito, e ninguém me apoiava em nada, tanto que nunca me apoiaram. A minha família, nunca ninguém foi assistir nada meu. Nada, 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 nada de teatro. Porque até então eu sempre fiz muito teatro, né? Então eu não tinha Uhum. apoio. Não tinha apoio nem esse apoio inicial, que acharam que era uma bobagem. Ah, vai lá, faz, vai desistir daqui a pouco. Mas eu levei muito a sério. E aí, nessas idas a cursos gratuitos de teatro e tudo mais, eu acabei sabendo de alguns cursos em São Paulo, e aí soube que tinha um curso gratuito, porque eu não tinha grana. Eu conseguia fazer um cursinho, que era um cursinho de excelência, porque eu tinha bolsa, e aí Uhum. voltando um pouco, né, eu era aquele cara meio nerd, então eu consegui passar, eu tinha um trabalho, eu pagava, então, cara, é um curso gratuito, universidade pública, se eu entrar, eu não vou ter custo, eu vou estar trabalhando, eu consigo levar as coisas, não tenho grana. Minha família, obviamente, que não ia pagar. Então, foi assim que eu descobri a Escola de Arte Dramática, que é a EAD. Tem a Gil, que está aí com a gente, estudou lá na mesma época que eu. A gente se esbarrou quando eu estava saindo, ela estava chegando. E tem vários Aham. amigos que são de lá. E é uma escola de excelência e, enfim, muito bom pelo fato dela ser gratuita, né, da Universidade de São Paulo. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Eu não tinha muita experiência. Conheci alguns amigos da minha cidade. A minha cidade é Mairiporã, que fica bem próximo de São Paulo. E me conectei com essa galera do teatro.
e comecei a fazer um pouco de teatro com eles, aquela coisa quando a gente inicia, aprendi bastante coisa na prática e fui mesmo, meio assim, com a cara e com a coragem para poder enfrentar o vestibular, que era, e talvez hoje ainda seja, um dos vestibulares do ramo artístico mais difíceis, talvez, do país. Na época eu lembro que era considerado assim, né? E aí eu fui uma vez, não consegui passar, eram 4 fases, aí eu fui até a terceira fase, e ainda estava naquela levando em paralelo também um cursinho para uma outra carreira. E aí eu meti o louco na minha família, falei, não vou entrar na faculdade. Passei em vários, passei para Direito, lembro que eu passei para Direito no Mackenzie, na PUC, não passei na FUVEST naquele ano, talvez, eu também agradeço, porque talvez se eu tivesse passado em Direito na FUVEST, talvez eu tivesse ido. Mas eu falei, vou tentar uma segunda vez. E tentei a segunda vez e entrei. Eu entrei na turma 58 e foi o meu início, assim, meio que com pessoas, com artistas de excelência, com professores extraordinários, uma experiência única. E nesse interim, nessa coisa de concurso público, que eu já expliquei que eu prestava, né? Fui chamado para trabalhar num concurso público na Caixa Econômica Federal, banco, né? Saí de onde eu estava, que era na prefeitura, e fui para o banco. E aí o banco me consumiu. Não sei quem conhece um pouquinho do mercado financeiro. Todo mundo tem um parente que já trabalhou em banco. E banco é pesado. E aí a minha vida mudou um pouco, assim. Eu fui levando em paralelo a EAD e o banco. Enfim, fui indo até o ponto de me sentir bastante desgastado. E aí, por uma opção pessoal, quando eu estava ali meio que no meio do curso, eu acabei meio que deixando um pouco de lado as aspirações artísticas e encarreirei no banco. Então isso a gente está falando lá de... Isso 2005, 2006. A tua entrada no banco foi com qual idade, Paulo? Isso foi em 2005, né? Eu estava por volta de 20 anos. Entendi. Era justamente bem novinho. Não era ainda o meu primeiro emprego, porque os concursos me chamavam, eu ia de um para outro, mas foi uma experiência mais robusta, assim, né? Onde eu cresci e amadureci profissionalmente, né? E aí, por algumas escolhas pessoais, acabei seguindo carreira no banco e deixando de lado a carreira artística. Fazia ainda uma ou outra coisa, com alguns amigos, os amigos de Mairiporã, alguns outros diretores que eu já tinha feito amizade. E aí, às vezes fazia um trabalho, uma peça por ano, e fui levando isso durante algum tempo. E para mim era muito difícil, sofrível, dividir o meu tempo, sendo que eu poderia fazer mais, sabendo que o quanto de dedicação a gente precisa ter para conseguir construir um espetáculo, por exemplo. E eu sou o tipo de cara que eu não gosto de nada mais ou menos. E aí eu sofria bastante. Porque aí eu já estava encarreirado no banco, já tinha função de responsabilidade, já tinha aquele desgaste de entrar cedo e sair muito tarde, enfim. Aquele estresse que a gente já sabe como funciona o mercado, né? Imagino. Sobretudo, eu me identifico muito com esse processo que você está falando, né? Porque eu acho que muitas das pessoas que hoje estão trabalhando no mercado artístico, tanto seja na publicidade, no teatro, no cinema, todo mundo passou por essa etapa, por esse momento, tipo, crucial das nossas vidas, sabe? De ter que escolher aquele momento crucial das nossas vidas, de ter que escolher justamente fazer uma escolha, né? Se é o que os outros querem de mim ou realmente seguir o que eu quero, né? Mas isso, realmente, essa escolha é muito complicada e muito difícil. Porque, basicamente, todo que escuta da profissão de ator, de artista, quase é tudo negativo, porque também tem muita coisa que as pessoas não sabem, né? Tipo, o pessoal que fica por fora da carreira, da profissão, eles acham não que é bem difícil viver da profissão e demais. Quando a gente está dentro do mercado, depois a visão é totalmente diferente e você vê que tem oportunidades, né? Obviamente, tem que trabalhar como um todo, tem que procurar, tem que estar sempre presente, mas é possível. E aí, esse momento, eu passei por esse momento também, exatamente. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui assistindo passaram, mas eu acho importante isso, você falar sobre isso, porque você
pausou de alguma maneira a tua carreira, né? Se dedicou em outra coisa da vida que com certeza para a criação de personagem, para a tua postura na vida, deve ter te ajudado muito, né? Trabalhar num banco, lidar com pessoas, tudo que acontece na vida da gente, eu acredito, ela acontece por alguma coisa. Então, certeza que você hoje deve usar muito do que você viveu e aprendeu nesse tempo da tua vida para trabalhos de hoje, né? Para poder exercer a tua profissão, ser às vezes até o teu próprio empresário, né? Teu próprio agente, né? Porque a gente justamente faz muito isso também, né? É ator, trabalhamos com o nosso corpo, nós somos nossa empresa, mas também a gente meio que vai dirigindo a nossa carreira. Então, com certeza que esse lapsus, esse espaço que você tomou na sua vida para pensar, para continuar trabalhando, para fazer grana, o que for, né? Certeza que hoje isso vai te ajudar em muitas outras coisas. Mas eu gostaria que você agora comece a falar dessa retomada. E aí eu gostaria que comece a me contar dos seus primeiros trabalhos na publicidade. Porque eu acredito que você já, quando entrou, eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso quando a gente se conheceu, de a tua volta, né? E você voltou com tudo. Sim, sim, sim. Legal. Isso já seria um próximo salto. Então, a gente fazendo um salto de alguns anos, eu fiquei trabalhando na Caixa Econômica Federal por quase 15 anos. E aí, Nossa! em algum momento... Foi um tempão, né? Então, eu fiquei fora do mercado de mais ou menos ali 2009, 2010 até 2021. 2021, ano passado. Uhum. E eu decidi pedir a demissão do banco, porque eu senti que aquilo já não dava mais para mim, já não era mais o que eu queria tomar da minha vida. Dei os meus primeiros passos como empreendedor. É difícil ser empreendedor no Brasil, como todo mundo fala. Abri, fechei a empresa, tomei uns tombos, aprendi bastante, totalmente diferente do que eu tinha vivido até então. E aí, para mim, a grande virada e a grande retomada foi quando no ano de 2020 eu estava sem perspectiva, um pouquinho antes de começar ali a pandemia, eu não sabia o que fazer da vida. Entrou a pandemia, eu simplesmente não tinha dinheiro, não tinha trabalho e não sabia o que fazer da minha vida. Passei quase o ano de 2020 assim, sem saber o que fazer. Em agosto, próximo do meu aniversário, eu peguei Covid. Naquela época não tinha ainda nenhum tratamento, só tinha notícia ruim a respeito disso. Todo mundo tem alguém próximo que passou nessa época, né? Sabe o quão pesado foi, a gente viveu isso. E o que eu me recordo muito claramente é que todo mundo que ia para o hospital naquela época era entubado e morria. Era a sensação que eu tinha, a percepção que eu tinha. Não, é pesado, né? E aí eu perdi parentes, pessoas próximas, todo mundo perdeu, então a gente sabe como é. Eu fiquei doente, peguei Covid, meio que me isolei em casa, e aí eu tive a certeza, e por isso que é um ponto crucial da minha vida, não só da minha carreira, mas da minha vida, eu tive a certeza que eu ia morrer em determinada noite. Eu fiz uma última oração, agradecendo a Deus pela minha vida, e tinha certeza que eu ia partir. Foi isso que aconteceu. Não tinha muito o que fazer. Eu lembro que eu pensei nas possibilidades, eu deitado na cama, sem forças, doendo, com o corpo totalmente doendo, eu não sabia que horas eram, eu não sabia que dia era, sabia que era só madrugada, pelo silêncio, eu já estava ali alguns dias na cama e não conseguia levantar direito. O meu pai vinha pela manhã, com todo aquele medo de não chegar perto, então ele abria a porta do quarto, entrava em casa, abria a porta do quarto e colocava um café com leite e um pão para mim, e aquilo ficava às vezes até a noite, quando eu conseguia comer. Então era o que eu me alimentava por dia. Tava assim. E, enfim, não tinha muito o que fazer, porque você já entra naquele estado, né, doentio, e eu estava com uma febre alta, e naquele momento eu comecei a delirar. Febre, temperatura, né, isso é natural. E eu vi o filme da minha vida, então por isso que eu tive a certeza que eu ia morrer. Eu comecei a ver toda a minha história, todas as escolhas, as pessoas tinham passado pela minha vida, aí veio um sentimento de gratidão, fiz a última oração, agradeci, e beleza. Peguei no sono, eu obviamente acordei no dia seguinte, eu tô aqui contando essa história, né? Aí quando eu percebi que eu não morri,
naquela manhã seguinte, que foi próximo do meu aniversário, em 2020, perto ali, eu faço aniversário em 14 de agosto, eu falei, cara, minha vida vai ser diferente a partir de agora. Eu vou fazer só o que eu quero, só o que eu gosto. E eu vou voltar a fazer teatro, vou fazer publicidade, vou fazer alguma coisa. E aí comecei. Fui falando com alguns amigos. Eu lembro que naquela época a gente não estava com muito contato. Eu fiz uma primeira live junto com a Samantha. Se estiver por aí, um beijo para a Samantha, que tá lá no interior de São Paulo, em Pirassununga. Aí conversei com um amigo meu de Mairiporã, que é o Djalma, perguntando para ele, cara, como é que eu faço para recomeçar? Falei, cara, fala com uma amiga nossa, a Isabô, que está com uma agência agora. Lembra dela que fez teatro? Lembro. Manda seu material lá. Cara, mas eu não tenho grana para foto, não tenho vídeo, não sei direito. Fala com ela e se vira. Foi, eu fiz isso. Isso já era, tinha passado já o fim de ano, início do ano de 2021, por volta de janeiro, fevereiro. E aí, mandei as fotos, deu cerca assim de um mês. Aí apareceu um primeiro trabalho, que foi para a Caixa Econômica Federal, que eu havia trabalhado a minha vida inteira. Olha como história, olha como tua história está conectada, cara. Isso é impressionante. Às vezes, nossa, tô arrepiado aqui. Tô tudo arrepiado. Eu juro que não imaginava esse tipo de história de conversa. Meu Deus, que coisa incrível. Quando eu conto essa história, as pessoas falam, cara, isso aí parece um filme, não parece que é verdade, mas eu vivi isso. Aí, o primeiro trabalho foi esse, e me deu um sentimento tão de certeza que eu estava no caminho certo. Foi inclusive o Cris está aqui com a gente na live, foi onde eu conheci o Cris. Eu fiz esse trabalho com ele aqui em São Paulo para a Caixa Econômica Federal. E eu falei, cara, é isso. O ciclo fechou, tá tudo dentro do caminho, eu estou recomeçando. Aí começou a aparecer dinheiro, porque aí você começa a fazer um trabalho de publicidade. Aí eu pensei, bom, vou começar a fazer teatro, mas aí naquele momento, em 2021, no comecinho, ainda estava começando uma retomada, não tinha ainda muita iniciativa de teatro, estava tudo muito estranho, só teatro online, e para mim nunca fez muito sentido assim no teatro online. E aí eu falei, cara, eu vou investir em publicidade então. E aí comecei a procurar agência, tentar aprender um pouco na raça, aprender com amigos. Na época eu estava namorando, essa minha namorada é uma atriz muito experiente do mercado, me ajudou muito, me ensinou muito. Sentimento de muita gratidão também por ela, pela Érica. Grande abraço, um beijo. E aí eu peguei e comecei a caminhar. E, enfim, um trabalho atrás do outro. E desde então, eu estava até, inclusive, para a reunião, vendo aqui, né, um pouquinho de como foi até a quantidade de trabalhos, porque eu foquei muito no mercado de publicidade. E eu não parei de trabalhar em mês algum. Assim, eu não sei o que é ficar sem trabalhar. Muito bem, cara. Foi assim, ó. O que a gente viu de fora, eu que tive o prazer de te conhecer bem quando você retomou, né? Eu acho que era alguns meses atrás que você tinha retomado, mas você fez assim, cara. Você foi, era só job tras job, marca um melhor que outra. TV, Instagram, internet, YouTube. É impressionante como quando uma pessoa, né, tem um foco e se decide e faz isso de coração e escolhe isso de coração, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. E você é o exemplo vivo justamente disso. E, meu, é muito, muito satisfatório escutar essa tua história. Aqui o Cristiano Nogueira só fala coisa boa de você. Tem o Douglas Bento aqui, ele colocou uma coisa muito, muito legal. Ele está começando, né? E está adorando ouvir a tua história, que com certeza vai inspirar ele. E, cara, é muito, muito bom escutar isso, sabe? Porque a gente que vive do mercado da publicidade, a gente que investe, né, em sonhos e acredita, justamente é muito bom quando você vê que uma pessoa faz tudo o que tem que ser feito, né, para que isso aconteça e possa viver da sua carreira, e você vê que essa pessoa consegue cada vez mais coisas. Cara, quando eu vi que você estava gravando na Globo, que a gente vai falar daqui a pouco nisso, em alguma participação de séries, é muito bom, sabe? Isso dá aquele sabe? Aquela energia de continua, de vai para frente. Isso é muito bom. Dá muito ânimo, né? De você saber que
quem está próximo de você está conseguindo galgar. E eu tinha essa sensação também, porque como eu fiquei um tempo fora, a galera da minha turma e lá da EAD já está num momento de carreira, nesse período que eu fiquei fora, muito maduro. São artistas bem experimentados, então eu olhava para eles e falava, poxa, essa galera estava estudando comigo, eu sei quem são. Tem gente dando aula, tem artistas incríveis, tem uma galera fazendo streaming a milhão, galera pegando protagonistas de novela, filmes, gravando um atrás do outro. Eu falei, pô, aí a minha mente, né, eu acho que fica um pouco mais fácil. Eu falei, cara, eu consigo, só que eu preciso andar num outro ritmo, porque eles tiveram 15 anos para conseguir chegar lá e estabelecer com solidez a carreira deles. E eu tenho total consciência de que, retomando agora, 1 ano e meio, né, que eu tenho de uma trajetória consistente e eficaz, mas eu sinto que eu estou num ritmo bem acelerado e é proposital, então eu não paro, eu me dedico integralmente a isso, eu passo o dia inteiro fazendo testes, eu tenho até inclusive um acompanhamento que talvez seja uma coisa que eu aprendi um pouco no banco, estatístico dos meus testes, eu acompanho o meu percentual do quanto eu tenho de assertividade com relação aos testes. Me veio um estalo com relação ao mapeamento, depois que eu fiz também uma oficina com um colega querido lá da Turma 58, que é o Igor Puchinov. Ele abriu uma chave para poder pensar um pouco sobre o mercado, principalmente o mercado audiovisual, de uma forma estratégica, nos colocando como um produto e sabendo vender. Né? Porque nós somos o nosso produto, nós somos o empreendedor. Então, se a gente não conseguir achar aquilo que a gente tem de bom para poder vender, ninguém vai fazer isso por nós. Nenhum agente vai fazer, nenhuma agência vai fazer. Não dá para esperar que ninguém faça. Isso talvez é o grande estalo. E dali eu comecei a mapear e tentar entender qual era a dinâmica do tipo, determinada produtora costuma trabalhar com determinada agência de publicidade com mais frequência. Olhando os meus jobs. E essa determinada produtora costuma sempre ter um contato maior com um determinado produtor de elenco. E esse produtor de elenco costuma pedir atores sempre de determinada agência. A maioria das vezes. Eu falei, opa, peraí. Então vem um job e tem a agência A e a agência B. Só que esse job eu já sei de onde veio. Veio de uma agência de publicidade que eu já sei o caminho, provavelmente, porque o nosso meio, quer queira, quer não, como a maioria do mundo é assim, né? A gente acaba trabalhando com pessoas que a gente conhece e que a gente tem confiança. Né? Pelo fato de não ter nada vinculado à coisa pública, que foi um pouco da minha experiência, onde você precisa fazer licitação, precisa fazer coisas de uma forma totalmente isenta de subjetividade, não. Quando você vai trabalhar, tipo assim, eu quero fazer um filme, eu quero trabalhar, vou ficar 12 horas no set, 15 horas no set, eu quero me divertir, vou trabalhar com o SEC, vou chamar ele é um puta de um ator, é meu amigo, e a gente vai gravar e vai dar risada e vai ser mó legal. Por isso que tem muita panela, e é natural, e eu entendo isso com uma naturalidade. Tem muita gente que fala, é mó ruim, cinema é ruim, publicidade é ruim, porque é uma panela. Não, pelo contrário. É uma panela sim, mas é uma panela que vai se renovando. E quem está começando hoje, né? Os estudantes agora de cinema, eles vão criando a panela, aí você é um ator que vai fazer um teste para fazer um curta universitário, e aí você conhece um diretor que está começando agora. Você entrou na panela dele, ele vai lembrar de você que você ajudou ele no primeiro trabalho, no TCC dele, vai te chamar. Então tem muito disso. E aí você trabalha com esse cara de repente. Assim como tem na história do cinema um monte de diretor e ator que trabalharam em parceria anos e anos e anos, e até hoje existe isso. Né? Então, isso para mim me deu uma tranquilidade, uma clareza para poder pensar na minha carreira e no meu posicionamento diante do mercado, e talvez por isso seja um pouco notável, às vezes, para algumas pessoas, o fato de eu ter começado em tão pouco tempo, 1 ano e meio até agora, e ter conseguido algumas coisas que as pessoas falam, cara, como é que você conseguiu? Porque o meu primeiro trabalho, por exemplo, da Caixa Econômica, a gente falou aqui, em fevereiro de 2021, eu ainda não tinha DRT, porque eu fiquei todo esse tempo sem DRT. Aí peguei o primeiro trabalho, falei, não precisa, você só não vai receber caixa teste. Tá bom, vou gravar. Peguei a grana que eu recebi de lá, falei, bom, agora preciso ir no Sated e perguntar para eles como é que eu faço. Ah, tem que pagar uma taxa aqui, outra ali, juntar material. Eu falei, cacete, e agora material? Tudo em VHS. Pô,
Eu tinha Opa! estudado lá em 2009, 2019, minhas coisas eram de 2002, né? Eu já não sou mais um jovenzinho, né? Eu falei, cara, não tenho esse material mais, não tem como nem conseguir recuperar. E era outra pessoa, né? Falei, bom, vou com o que dá. Juntei todas as coisas que eu tinha, mandei, e era suficiente para conseguir, inclusive, já emitir o meu DRT. E aí, logo depois do trabalho da Caixa, eu consegui pegar o DRT e fiquei um pouco mais tranquilo para poder, por exemplo, pegar alguma coisa em conteúdo. Sendo que publicidade, não sei se quem está aqui, que é colega de profissão, sabe, para publicidade, em 99% dos casos, 99,9%, ainda ouso dizer, não existe ainda a exigência de DRT. O Satélite está Exatamente. vivendo isso, né? Tem uma amiga nossa, que é a Gabriela Araújo, que está agora nessa nova gestão do Satélite, e ela, enfim, tem uma pauta reivindicatória, muitas melhorias, e uma das melhorias também, que eu acho que é positivo, é conseguir fazer que somente as pessoas que sejam profissionais possam participar desses trabalhos. Mas para mim foi positivo, foi uma brecha que eu tinha. Falei, bom, ainda estou sem o DRT na mão, mas dá para trabalhar, vou ganhar dinheiro nisso e boa. Enquanto não exigem, eu vou. Mas foi rápido e aí me deu essa tranquilidade. Então, quando algumas pessoas conversam comigo e sabem essa história curta do que aconteceu nesse pouco período de tempo, tudo que eu vivi, eu falo, cara, foi muito rápido, você conseguiu uma coisa atrás da outra. É óbvio, eu não paro. A gente sabe como é, né? Às vezes vem um teste 9, 10, 11 horas da noite e precisa entregar ele às 6 ou às 8 da manhã. Aí você cogita, né? Vou dormir, eu acordo às 6, vou acordar com a cara meio inchada, com o cabelo desarrumado, vou perder quanto tempo para gravar? Será que vai ter barulho de manhã? Eu, muitas vezes, assim como o Cris, que está aqui com a gente aqui, o Cris ele me fala que a estratégia dele é a minha também, grava de madrugada, que tem silêncio total, todo mundo dormindo, você consegue fazer um teste tranquilo. Então, enfim, tem muito dessas coisas que eu vivi enfim, tem muito mais para poder compartilhar desse curto espaço de tempo, e aí você me direciona o que eu posso falar. Eu posso falar de estatísticas, posso falar da minha percepção sobre o que eu vejo dessa dinâmica de mercado, posso falar da minha leitura do ano de 2021 e 2022 até agora, que eu já dei uma olhada, por exemplo, inclusive na minha performance enquanto profissional, que eu não sei se todo mundo avalia, mas eu tenho um pouco disso, e enfim. E dos trabalhos também dá para falar, tem umas coisas muito legais que foram acontecendo. Né? Exatamente. Mas muito importante, e só para fechar essa parte da entrevista, tudo que você está contando, né, das estatísticas, dos porcentagens que você faz, toda essa informação que você aprendeu trabalhando no banco justamente, olha como você agora, né, aplica isso no teu dia a dia e de alguma certa forma ela te ajuda, te serve. E isso é muito bom, né, porque você sabe, soube aproveitar muito bem o que você foi aprendendo na tua vida, justamente para continuar crescendo de maneira profissional, sendo na área que for. Isso fala muito, muito bem de ti. Gostaria que me conte um pouquinho sobre a tua experiência na Rede Globo, na Record, aqueles últimos trabalhos em dramaturgia que você fez. E você também fez, ou vai fazer, não lembro, se tem um canal de TV a cabo, eu acho que é AXN. AXN é isso. Você fez algum projeto? Aí eu não consegui ainda conseguir pegar informação sobre esse projeto. Então gostaria que me conte, né, um pouquinho da tua experiência na dramaturgia e finalizando com esse projeto aí para essa TV a cabo. Legal, legal. Bom, esses trabalhos, a maioria deles, eu tenho só que agradecer, porque para mim sempre foi, nesse curto espaço de tempo, uma grande incógnita entender o mercado, né, de dramaturgia, de conteúdo. Ainda é uma grande dificuldade conseguir saber quais portas bater, porque, claro, as TVs, a gente sabe que está muita coisa concentrada no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas o streaming, que é a onda do momento, são sempre feitos por produtoras pequenas, e aí essas produtoras acabam conseguindo vender esse projeto para o mercado, e aí algum grande player do streaming acaba comprando a ideia e Claro, de é uma repente explode. vitrine, né? Uma vitrine. Sim. E, enfim, comigo até um passo anterior a isso,
que eu posso dizer que me deu uma primeira tranquilidade e segurança de me colocar nesse lugar foi um incentivo de uma grande amiga, que é inclusive daqui da minha cidade, Nelly da Vilela. Ela foi modelo internacional durante muitos anos e ela tinha um contato com um agente que hoje, que ele era um booker na época, isso há muitos anos atrás, e ele acabou virando um agente do mercado, pelo fato de ser uma pessoa muito bem conectada, que é o Aquiles Araújo, que é o meu agente hoje. O agente atual, né? Sim. Num primeiro momento ela havia me falado assim, pô, você está recomeçando, seria bom você ter um agente. Eu falei, poxa, Nélida, eu acho que isso é meio precipitado, né? Porque eu não sei se eu tenho tanto material assim, eu não sei o quanto de experiência acumulada ele vai precisar que eu mostre e tal. Cara, só acredita, você tem uma energia que vai bater muito com a dele e eu tenho certeza que ele vai apostar em você. E dito e feito, eu sentei para conversar com ele, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu vou apostar em você, vem comigo. Depois disso, eu senti assim, uma grande segurança de poder seguir e dando a cara a tapa para correr atrás de outras coisas, né? Então, por exemplo, os trabalhos que eu tive, as aberturas para trabalhar na Globo vieram da agência Base, que é uma excelente agência de São Paulo, que inclusive me traz muitos, a maioria dos trabalhos que eu faço de publicidade são com eles, né? Então, com o pessoal lá do Rogério. Lá na agência tem uma booker específica que trabalha só com conteúdo, que é a Tayara Chedid, e ela me fez alguns desses convites para ir para a Globo, né? Com o Aquiles eu fiz alguns testes para outras emissoras, enfim, apareceram outras oportunidades. Ele é um cara excelente que fez negociações que eu nem imaginava que eu conseguiria chegar nesse nível, né? O quanto que é importante você ter aconselhamento e ajuda também de pessoas que sabem muito mais do que você. Mesmo eu achando que eu tenho experiência, inclusive experiência de negócio pelo fato de ter trabalhado no banco, saber fazer uma boa proposta, cara, na mão dele aquilo se tornava um negócio fino, bonito. Então, muita gratidão, assim, né? Esses projetos, eles acabaram aparecendo muito por conta desses convites, né? A gente não entende como que é bater na porta de uma emissora, então o caminho para quem também tem um pouco de dúvida é ter um bom relacionamento com a agência, ter um bom material fotográfico. No meu caso, eu tive muita sorte. Eu fiz as fotos com o Vitor Vieira, que é um excelente fotógrafo de São Paulo, que inclusive é um excelente ator, maravilhoso, que é de lá da EAD, e aí ele veio com indicação através da Erika Altmaier, que é a minha ex-namorada, e a gente chegou até ele, o material foi maravilhoso, mandei para as agências com esse material muito mais rico, mais fino, com alguns vídeos, e tudo foi acontecendo. Então, quem está nesse movimento agora, eu acho importante se dedicar um pouco a isso, né? E as agências, obviamente, que notando isso, vão começar a fazer os convites. Precisa saber se posicionar, precisa, na minha leitura, saber usar as redes sociais a favor. Eu vejo muitos artistas que já estão consolidados e usam principalmente o Instagram para colocar um pouco... tem um tom, às vezes, poético, tem uma galera que é um pouco low profile, que não posta muita coisa. Eu decidi por mim, visto a minha necessidade, o meu intuito de acelerar as coisas, usar como uma rede de divulgação do meu trabalho para mostrar as minhas habilidades e deixar aquilo como uma vitrine bem armada, como suporte para o elenco digital, né, que é a plataforma que a gente mais usa, para que qualquer produtor de elenco ou qualquer colega pudesse ver isso e poder entender quem eu sou. E daí vem o grande trunfo. Esses trabalhos, muitos deles que apareceram, inclusive esse da EXN, veio de uma amiga, por exemplo, que trabalhou comigo e que me conhece, me acompanha na rede social, que é a Nai. Beijo, Nai. E ela viu, estava trabalhando com uma produtora de elenco de São Paulo, que é a Erika Islama, e ela falou, cara, tem uma parada que é o seu perfil, quero te convidar para vir aqui. Enfim, rolou, e aí, nesse caso aí, o nome dessa série se chama Perícia Lab, da EXN, que você foi bem específico, né? Eles pegaram peritos policiais reais, com experiência real de campo, e remontaram crimes conhecidos
e pediram para atores, algumas pessoas, entrarem e refazerem algumas cenas, levando em consideração coisas bastante científicas. É meio que um CSI brasileiro, né? Mas com foco de peritos da forma como eles trabalham no Brasil e buscando esses casos que foram casos representativos, que saíram em mídia e tudo mais. Então é isso que está rolando lá. A EXN ela é uma afiliada da Sony. Eu ainda também não vi, mas eu acho que já iniciou. Eu conversei com um amigo que ele está acompanhando, já iniciou, o projeto já está sendo televisionado, mas ainda não chegou ainda na minha participação lá. Foi uma breve participação, né, de um episódio, mas foi muito legal receber o convite, muito legal participar e tal. Claro. E a relevância que vai ter esse projeto também, né, como portfólio, como experiência tua, junto com os outros, né, Além da Ilusão, Cara e Coragem, a série Reis, né, na TV Record também, tudo isso é o começo justamente desses trabalhos na dramaturgia no Brasil. Eu gostaria que você me conte como você se dá com os idiomas. Tem alguma ideia aí na tua cabeça de algum momento pensar um pouco no mercado internacional, fazer alguma experiência? Tem em vista algum mercado, não sei, no México, na Espanha, os mesmos Estados Unidos, né? Como você vê esse conglomerado hoje de mercado internacional e as oportunidades? Legal. Rapidamente, antes de falar da minha perspectiva sobre o mercado internacional, só por um lapso, eu preciso também agradecer por conta dessas oportunidades. Nem todas vieram só dessas pessoas. E talvez seja uma coisa muito interessante para quem esteja assistindo, também é uma outra estratégia que eu adotei. Eu busquei uma nova agência, que também é uma produtora em São Paulo, que é a agência DMC TV, e que, a princípio, eu entendia eles e fazia a leitura deles do mercado como pessoas que faziam cursos. Então, eu olhava e falava, bom, são para pessoas iniciantes que vão fazer cursos. Mas aí, quando eu entrei em contato, conversei com o pessoal de lá, conversei com o Renato, que é a pessoa que gerencia a estrutura lá para o Flávio, eu percebi que eles têm uma estrutura até totalmente diferente do que as agências têm. Eles têm a agência e também têm a produtora, então eles se produzem, fazem até filmes deles e tem esse link com os produtores de elenco das emissoras. Então é uma estratégia também interessante. Tem um investimento que nem sei se para todo mundo é acessível, não que seja tão caro, eu acho que é justo, mas enfim, tem que tirar a grana do bolso às vezes e fazer uma aposta, mas no meu caso eu fiz. E foi muito interessante para mim, e foi também uma das coisas que me abriu portas, e aí fica a minha gratidão também para o pessoal da MCTV, para, por exemplo, conseguir saber como era o funcionamento da Record, porque eu fui fazer um trabalho com eles, em que eles chamaram os produtores de lá da Record, a Gabi Rosales e a Mônica Teixeira, e aí lá, fazendo com elas cena, conheci elas pessoalmente, entendi a perspectiva, elas me conheceram, obviamente que aí é mais fácil quando você conhece essa galera. Foi a ponte, né? Foi o nexo, foi a ponte. E me chamaram. Então, assim, é uma dica que eu dou. Às vezes a gente, era o meu caso, né? Não sei se todo mundo pensa assim, mas eu tinha um pouco de distanciamento disso, eu achava assim, vou fazer um curso que talvez não dê em nada, o curso é meio caro para mim hoje, não sei se eu vou colocar essa grana lá. Deu muito certo, muito bom, assim, para mim, e eu sempre recomendo para quem tá nesse movimento de carreira, digamos assim, esse aquecimento, que é o meu caso, né? E falando do mercado internacional. O Douglas aqui está colocando todas as informações, agradeço muito, colocou aqui a DMCTV, fala que aí foi que se conheceram. Muito bom, Douglas, obrigado. E aí, me conta da tua expectativa nesse mercado internacional. Legal. Bom, eu não falo, por exemplo, o espanhol fluentemente. Eu conheço a Espanha, quando fui viajar para lá, eu dei aquele somebody love, né? Brasileiro tenta se virar em todo canto, mas usei muito inglês lá. Mas é uma vontade que eu tenho e eu acho extremamente necessário hoje, principalmente por conta do mercado de streaming, a gente se dedicar aos idiomas, né? E nesse sentido eu vejo, por exemplo, em você, um cara que, me inspira, porque dos papos que a gente já teve,
eu fiquei assim, cara, como ele consegue? Ele faz teste para vários países do mundo. Sec, me ensina como você faz isso. Óbvio que a sua língua natal, né? Você já fala o seu idioma e você fala o português extremamente bem. Quem não para ficar olhando muito, não sabe que você não é brasileiro, né? Então, tipo, Ainda você é tem, brasileiro? ainda tem lá Não. um sotaque, né? Ah, Aham. o Que é mínimo bonitinho também, detalhe. não vou perder não. Sim, o mínimo detalhe, mas isso é para uma conversa meio informal, porque se for para uma cena fica redondo, né? Você vai gravar uma cena perfeita, porque você já estudou, se tem alguma palavra que de repente a entonação não ficou exatamente perfeita, você ajusta e fica perfeito. Então isso é uma das coisas que também me inspira. E quero falar isso publicamente porque eu acho você tipo, um cara formidável nessa matéria, né? E eu penso assim, o mercado americano está abrindo muito. A gente está vendo cada vez mais atores brasileiros indo para lá, fazendo coisas muito legais e, Claro. e cada vez mais convites. Óbvio que são atores que já têm já uma carreira um pouco mais consolidada, sim. Mas se a gente também não se jogar, não tem como a gente mapear, né? E a gente conversou na última conversa que a Exatamente. gente teve sobre as Exatamente. plataformas internacionais também, que eu acho que é interessante dar uma olhada. Por exemplo, me inscrevi na plataforma americana que é a Backstage. Vem as oportunidades Uhum. lá, e aí, óbvio, se os caras precisarem de algo muito específico, do tipo, que eu entendo que é também o que eles colocam um pouco a gente, né? Ou latino, ou brasileiro, que é a porta de entrada, a gente sabe, Exato, tá acaba lá, tendo já tá no ainda. perfil, né? É um Exato, pouco. acaba tendo ainda essa pequena diferença, né? Essa pequena separação, porque é lógico, né? Mas como você falou, o mercado hoje, principalmente os streaming, estão abrindo portas, estão colocando diferentes atores de várias nacionalidades, porque o que acaba importando sempre no final é a história, é o conteúdo, justamente, né? E a gente aqui no Brasil, na América Latina, na Argentina, onde eu tenho um pouco mais de experiência, na Espanha, ainda esse mercado está um pouco atrasado nesse sentido, porque se você olha para pensar, o mercado americano, há anos atrás, eles já vem misturando sotaques diferentes e a gente não percebe. Se, por exemplo, a Nicole Kidman, ela não é americana, ela é australiana, ela fala com um sotaque da Austrália. O Anthony Hopkins, a rainha do Gambito, né? E são atores que você, quando assiste, você não sabe, você acha que todo mundo é estadunidense, né? Americano. Mas não, tem, né, da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Isso já vem acontecendo há muitos anos no mercado americano, né? Que ele já é líder no que faz, né? Aqui a gente ainda está começando a se acostumar agora, graças a Deus, com Netflix, com Disney Plus, com Amazon, que eles enxergaram, né, que isso dá certo também, que não tem nada de errado colocar um ator da Espanha com um brasileiro. As últimas séries que eu vejo tem muitos atores latinos, espanhóis, portugueses. Isso é uma coisa super interessante para nós, né, que a gente hoje no dia está vivendo uma época incrível para os atores, né? Porque tem tanto conteúdo que está sendo aí colocado nos streaming e todos esses conteúdos precisam de atores, né? Então, assim, para nós é um momento perfeito. A gente tem que estar mega preparado, com tudo pronto, porque as oportunidades estão ali. Tipo, como você falou, eu sou de fora, venho da Argentina, mas eu consigo fazer teste. Claro, né? A gente precisa se preparar. Eu sabia que se eu ia morar aqui, eu precisava falar português. Tipo, isso para mim não ia ser um impedimento. Eu falei, cara, eu vou chegar já pronto, né? Eu aproveito que tem um espanhol, beleza. Graças a Deus, né? O diferencial que eu pego trabalhos em espanhol, personagens em espanhol, teste em espanhol, que já é uma grande coisa. Mas é aquilo que você tem lá no teu portfólio online, né? Tipo, estar preparado é o segredo, né? Estar preparado é tudo. É E isso que tudo. você é tudo, exatamente, exatamente. Então E pra gente. eu acredito que as tuas oportunidades no mercado internacional é você e quem quiser se propor, né? E obviamente precisa de um planejamento, não é amanhã eu vou trabalhar fora, né? É um planejamento,
conhecer as pessoas certas. Hoje a gente tem uma facilidade incrível que com um só clique você manda um e-mail para uma agência do México e vai que não pegou o trabalho. Mas, meu, já te conhece, sabe que, eu preciso de um ator brasileiro que não seja conhecido. Beleza. Nossa, esse cara me mandou material. Vou dar uma olhada. Vai que, né? Vai que. Sim, sim, sim. Então, nesse sentido, tem gente que justamente... faz... Perdão. Pode falar. Nesse Pode sentido, falar. eu vejo iniciativas, tem um amigo próximo que é o Vitor Garbosa, que ele tem um grupo de estudos, por exemplo. Ele tem um grupo de estudos em que ele faz leituras de peças e, enfim, em inglês. E ele tem uma grande facilidade, ele convida pessoas e faz isso. E eu acho que ele também não só faz isso com amigos, mas ele também até vende isso para poder ajudar as pessoas a desenvolver um pouco mais, pelo fato do mercado tá nesse momento, né? E não só, eu acho que se a gente analisar tão só e unicamente o mercado brasileiro, a abertura está sendo extraordinária pro fato da gente perceber o que a gente chama de regionalismo, né? Porque a impressão que a gente tem é que... A impressão não, né? O mercado se pautou muito por onde as produtoras grandes, principalmente onde as televisões nasceram. Então, o idioma falado, né, o sotaque do paulista e o sotaque do carioca prevalecem muito no que a gente via antes. E hoje, graças a Deus, isso ampliou o mercado. Então a gente vê muitas séries hoje, até mesmo em novela, outros sotaques, ainda bem, que é o retrato do Brasil, né? É o retrato da nossa realidade. As pessoas criam uma conexão muito mais interessante do que a gente via antes. Você vê, por exemplo, no passado, uma pessoa que morava num estado do Nordeste torcia ou pro Corinthians ou pro Flamengo, que é um retrato de quê? Só se via isso, só se via coisas do Sudeste na TV deles lá. Então, ainda bem que essa abertura está acontecendo cada vez mais, e que é um retrato, inclusive, da maturidade do mercado brasileiro, eu acho. Aí, óbvio, são anos-luz do mercado americano, a gente tem que aprender muito ainda, e talvez nós artistas somos responsáveis, né, por um pouco disso, e assim, eu acho que se a gente parar para olhar ao nosso redor, quais dos artistas que a gente conhece, ou uma análise individual, estão preparados para fazer, por exemplo, um teste fora? Não são todos. Às vezes o impedimento nem é o idioma, às vezes o impedimento é outro. Então, por exemplo, tocar instrumento é quase que uma necessidade para muitos trabalhos. Então, o artista precisa se dedicar muito. Hoje o mercado requer um artista completo. Acabou que o teatro musical tomou conta, né, de você hoje é quase que obrigado a saber. E é uma coisa muito boa, né? Quem souber dançar, quem tiver expressão corporal, quem conseguir cantar, não precisa ser um cantor incrível, né? Mas quem conseguir acompanhar um pouco todo esse processo, obviamente vai ter muitas mais oportunidades, né? O mercado é a mostra viva disso. Cada vez tem mais séries musicais, a dança está muito presente, e isso é justamente o que requer que os artistas nós estemos preparados. Com certeza, com certeza. Daí vem para mim que é uma coisa até um pouco mais antiga do que esse meu retorno, né? Usar esse trecho, que é o trecho lá do Hamlet, ato 5, cena 2, onde ele vai falar aquela coisa do pardal, da queda do pardal, e aí ele fala de estar pronto é tudo. Para mim é formidável isso, porque serve para a carreira, para a nossa carreira em específico artística, mas serve para a vida. Estar preparado para as coisas significa que você está presente, pisando na bola, né? E se planejou, mas você está presente. Principalmente isso. Acho que é menos o planejamento, é menos a grande preparação anterior, mas é mais assim, estou pronto porque eu estou presente. Eu tenho prontidão, que é talvez uma das coisas mais importantes da nossa profissão. Você pode estudar um texto, saber ele exato, chega com uma cena, aí o diretor muda. Se você não tem a habilidade de poder ser dirigido, por exemplo, hoje, cara, você não pega trabalho algum, né? Muda isso aqui. Não gostei dessa fala desse jeito. Ao invés de fazer sentado, vai fazer de pé, quero fazer de ponta cabeça.
Aí o ator tá lá travado, com a cena perfeita do jeito que ele montou, mas ele não consegue fazer do jeito que o diretor propôs, porque ele pensou que poderia ser de um jeito, mas é de outro, né? Muda, né? Esteja pronto. É isso que eu Muito entendo bem, dessa. isso vai ficar gravado. Até vou mudar aqui o assunto da live e vou colocar isso. Estar preparado é tudo. Esse teria que ter sido o nosso lema da nossa live. Meu amigo, eu tô assim, extasiado de tudo que escutei hoje. Adorei te conhecer mais. Obrigado por ter compartilhado a tua experiência, a tua visão da profissão, esse amor, né? Você tem uma energia que consegue contagiar todo mundo. Eu tenho certeza que os meninos que estavam aqui falando antes, eles vão ficar ainda mais empolgados, né? Com essa nossa profissão que tem de tudo, né? Para nos fazer feliz. Eu te agradeço muito ter topado, estar aqui presente, compartilhar essa hora de entrevista que a gente falou. Com certeza ficaram muitos temas mais para falar, que a gente certeza que vai se encontrar para fazer mais uma live, com certeza que eu quero continuar falando muito mais, mas eu te agradeço muito, muito, muito de verdade, e eu quero falar aqui, ó, para o Douglas e para as pessoas que estão aqui, que essa live vai ficar salva no meu perfil do Instagram e também eu vou subir ela no YouTube, também no meu canal de YouTube, para as pessoas poderem compartilhar, né, poderem ouvir de novo a nossa conversa e pegar todas essas dicas, esse conteúdo que você compartilhou, meu amigo. Eu te agradeço, de verdade, muito, muito, muito. E veio um grande projeto aí juntos, que será que a gente fala? Será que a gente fala ou não, cara? Será? É Ó, alguma coisa boa. é uma coisa Alguma muito coisa boa. Eu boa. vou falar aqui para os meninos, para o nosso público que está aqui. Assinem o Star Plus, porque ano que vem a gente vai estar por ali. Eu só posso contar isso. Boa, boa, até aí tá bom. Isso aí a gente pode Até falar. aí tá bom. Assinem no Star Plus, que se tudo der certo, as nossas carinhas vão estar lá o próximo ano, meu amigo. Fico muito feliz, a gente já se vê, né? Vamos compartilhar bastantes dias, bastantes diárias de gravação. E vem logo para o Rio de Janeiro, disse o Cristiano aí. Manda saudações para teus amigos que ficaram a live toda aqui te escutando. Sim. Bom, primeiro eu agradeço você pelo convite, é sempre um prazer estar com você e eu fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho. A minha história é bem simples, mas eu acho que realmente pode inspirar algumas pessoas pelo fato de ter elemento de persistência e resiliência, né? É uma retomada recente, então eu acho que, principalmente para as pessoas que estão começando ou pensando em recomeçar, a gente tem muito artista, muitos amigos que estão levando a profissão em paralelo. Eu digo assim, se a pessoa pode e tem vontade, eu sou a prova viva de que se você se jogar, a coisa acontece sim. E agradecer quem está aqui com a gente, ouvindo, e quem vai depois ver a live num outro momento. E, enfim, estou aberto para quem quiser conversar comigo um pouco sobre essas coisas, mas a gente tem bastante material até para falar sobre, no futuro, sobre até um pouquinho mais específico sobre o mercado, esses detalhes, as estatísticas que eu falei, são coisas bem legais, assim. Algumas coisas que eu aprendi meio que na marra, batendo cabeça, né? Então é um conhecimento empírico, mas que funciona muito, né? Talvez pelo fato de ser empírico, né? Então é bem válido. Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo. Um grande abraço e a gente se vê em outra oportunidade, em outra live para continuar falando da nossa profissão, do mercado internacional no Brasil e será uma honra com certeza. Tá bom? Um abraço gigante. Obrigado. E todo mundo aqui que entrou agora, que está assistindo a live com nós, a gente se vê numa próxima live, né? Talvez em espanhol, em português, vamos ver, né? Mas a gente está aqui justamente para compartilhar experiências, conteúdo, dicas e tudo para a nossa linda profissão. Um abraço gigante e a gente se vê daqui a uns 15 dias para uma nova live. Tchau, meu amigo. Um abraço. Tchau, amigo. Até. Tchau, pessoal. Obrigado.